Oficinas Culturais na TV. O programa de hoje é sobre teatro, o prédio. Será que para ver teatro é preciso vir a um prédio como este? O que esse pessoal veio fazer aqui? Eles vêm assistir a peça, né? Mas para assistir a peça tem que vir até o prédio. Tem. E para assistir essa peça tem que ser aqui no teatro. Tem que ser. Não tem nenhum outro jeito de assistir teatro. É meio difícil. Para assistir o teatro tem que vir até o prédio. Claro, o prédio não vai até mim. Pelo menos em São Paulo é assim que funciona. Para assistir a peça tem que vir até o prédio, né? Até o teatro, né? O que você veio fazer aqui? Vim assistir teatro. Vem assistir a peça. E para assistir uma peça tem que vir até o teatro. Só se for aqueles caras de telemensagem e fazer teatro na sua casa, né? Fora isso, a gente tem que vir até aqui. Não tem outro jeito de assistir teatro. Se tiver teatro de rua, sei lá, dá pra assistir também, né? Teatro é uma coisa que acontece dentro de um prédio. Não só é o que acontece realmente dentro do prédio. Mas é um prédio também. Faz parte, né? Acontece no meu espetáculo, o morto tem que ficar de pé. Você levanta, morto, levanta! Não! Eu só posso descansar quando eu tô morto! Isso que está acontecendo é teatro? Pode não gostar. Bom, pra mim é. Quieto, João Dima! João Dima, sou querido! Eu não sei quem é você, ó. Você que o senhor tá falando meu nome! Pra lhe chamar. Se você me chamasse, eu já tô aqui! Isso que está acontecendo é teatro? Eu acho que é. Mas não precisa ser dentro do prédio para acontecer? Não, pode ser na rua mesmo, né? Que o pessoal fica mais à vontade, né? Encenação. Mesmo fora do prédio? Lógico. É só um jeito de falar. Um jeito muito besta, uma pessoa que já tá no lugar, quando a pessoa já falou o nome, a pessoa já sabe o nome. Mesmo fora, ele se torna sendo teatro. Qualquer lugar é o palco para você representar a sua arte, né? Pode ser lá dentro, pode ser aqui fora, qualquer lugar. Seja na parede, seja no muro, seja na rua. Encenação é teatro. Eu fiz arte dramática. Major! Os prédios que nós chamamos de teatro não são tão antigos quanto o próprio teatro. Mas se nós pensarmos no sentido original da palavra teatro, o que acontece num espaço como a Ópera de Paris não difere em nada desta representação que está acontecendo do lado de fora do Teatro Municipal de São Paulo. Pode não gostar. E o que acontece? O que acontece? Se o defunto não gosta de quem enterrou ele, o defunto foge da cova. A palavra teatro, na sua origem grega, significa o lugar de onde se vê. E o lugar de onde os gregos viam o teatro era assim, ao ar livre. Os espectadores se sentavam em arquibancadas para assistir aos espetáculos que aconteciam à luz do sol, como acontece hoje nos jogos de futebol. Visto de cima, o teatro grego parece mesmo ter alguma semelhança com um estádio de futebol que ficou pela metade. A plateia é quase um semicírculo rodeando o palco. Se o ator é bom, se o texto é bom, se a produção é boa, qualquer tipo de palco, seja o italiano, o elisabetano, o teatro de arena, o que for, né? Esta peça está acontecendo num espaço cênico conhecido como Palco Italiano. A visão do público é frontal, o que facilita a ilusão de realidade. Entre o palco e a plateia há uma barreira imaginária, a quarta parede. O público parece esquecer que tudo não passa de uma representação. O efeito é tão poderoso que até o cenário parece um pedaço do mundo real. Mas por maior que seja a sensação de realidade do espectador, a verdade no teatro é sempre uma ilusão fabricada por artistas e técnicos. Isso aí. Lá embaixo. Um momento, desce uns 5 e sobe uns 5. Depois que tá pronto, aí faz os tais. Depois, bem depois, desce um e sobe um. Também. O espectador que está em casa assistindo esse programa, ou que está me vendo nesse momento, eu sugiro a ele que tire um pouco o olhar da televisão e olhe para o seu lado direito.
provavelmente deve ter uma porta, do seu lado esquerdo deve ter uma janela, na sua frente, acima da sua televisão, deve ter uma parede com uma textura, uma cor, uma forma, tudo que tem em volta é cenografia. Um magnífico jacaré empalhado, enfeite muito agradável para pendurar na parede do quarto de dormir. Então, o que cabe ao cenógrafo é o equilíbrio entre essas formas, essas texturas, essas cores, estas luzes. E o bom cenógrafo é aquele que destrói tudo isso e reconstrói de uma forma harmônica e equilibrada. Aqui procura-se criar uma perspectiva, uma ilusão de uma casa, é um desenho até bastante próximo à história de quadrinhos. É sempre um ponto de fuga, e aqui no caso o ponto de fuga é o centro do palco. Ai, que isso? Ai, mas era só uma brincadeirinha! Você não sabe que não deve me chamar de lacaio? Nunca mais eu vou chamar o senhor de lacaio, eu juro! Esse aqui, por exemplo, é aquele cenário do jardim, e essa mesma estátua estará reproduzida aqui no fundo. Estevão? Também. Estevão é um dos nossos grandes profissionais de teatro, cenotécnico. Há que se entender também uma diferença muito grande no teatro entre o cenotécnico e o maquinista. O cenotécnico é o que coordena a montagem de cenário, a planta do cenógrafo, né? O desenho, ele faz o desenho e o cenotécnico executa. Né? E o maquinista é o que trabalha nas manobras, que trabalha nas cordas, que traz o cenário para dentro do palco, enfim, é o que cuida de toda essa movimentação cênica. Sara é um clima, é uma personagem, evidentemente, porque ela tem um peso crítico muito forte dentro do espetáculo, mas ela é um clima também, é um clima dentro do qual os atores se movimentam. É um clima realizado pela matéria, pela luz, não? Pelo próprio ator, porque eu acho que quando o ator se desloca, ele cria espaços que não existiam antes, que são invisíveis, entende? Mas que são perceptíveis. Um milagre de juventude, força física, suavidade de alma e cultura! A Inglaterra precisa de música! Música! E pão! E pão! E pão! Agora chega, estou de saco cheio, vamos embora. A cenografia nunca pode ser considerada independente por si mesma. Ela, quanto mais transformável dentro do espetáculo, modificável dentro do espetáculo, quanto mais se articula dentro do espetáculo, mais viva ela é. A maquete é a miniatura do espetáculo, não? Que você tem as dimensões corretas do palco, do lugar, enfim, pode ser ar livre, ou pode ser uma arena, pode ser um palco italiano, e você reproduz exatamente essas medidas na maquete, na qual você coloca proporcionalmente o cenário que vai ser encaixado lá dentro. No drama religioso da Idade Média, a função do cenário não era criar a ilusão de realidade. O cenário era principalmente uma representação simbólica. Um simples portão sugeria uma cidade. Uma pequena elevação simbolizava uma montanha e assim por diante. No canto esquerdo do estrado, uma enorme boca de dragão servia para a passagem dos demônios e a ida para o inferno dos pecadores irremissíveis. Na parte direita, acima do chão, situava-se o paraíso, lugar de felicidade eterna. Esse enquadramento permanente, encontrável nos mais diversos mistérios, revelava o profundo vínculo da cenografia com o espírito do texto, a vida humana como transitoriedade para um desses dois destinos inapeláveis. Então, aqui está uma amostra dos tecidos, que eu primeiro escolho nas lojas de tecidos, depois a produção vai, compra e resulta. Por exemplo, esse crepe aqui, eu queria um crepe rosa próximo a esse aqui mesmo. Então, a textura dele é muito boa, a leveza, ele dá um caimento bom, tá vendo? Ele tem um caimento.
Então, eu escolho muito tecido em função disso, dos caimentos. O senhor Arpagão já está com pernas e funturas. Logo, logo ele vai bater as botas e você será uma mulher rica. Então eu procurei fazer uma coisa bem circense mesmo, bem exagerada, bem cheia de cores. Que é uma personagem que chama a atenção por causa disso, né? Pela sua exuberância, né? de cores. E resultou um figurino muito bonito. Cenicamente ele está lindíssimo. A ideia de que a roupa do ator tem que ser funcional vem desde a Grécia Antiga. Os figurinos do teatro grego tinham a finalidade de fazer os atores parecerem maiores. Eles usavam coturnos de sola alta, seus trajes tinham enchimentos e as máscaras, que acabaram se transformando em símbolos do teatro, eram verdadeiras caixas acústicas, capazes de projetar a voz do ator a uma grande distância. Durante muitos séculos, o cenário se confundia com o próprio figurino. A roupa do ator ambulante na Idade Média era também sua cenografia, o seu palco. No teatro oriental e no circo, por exemplo, o figurino não é só o traje do ator, é também sua cenografia, seu ambiente de trabalho. É uma prolongação do personagem, é um elemento que tem vida, que ganha proporções muito maiores do corpo. Se vocês podem ver, em geral, todos os elementos, até uma simples calça, ela é super grossa, não, as pessoas podem se jogar no chão, podem dar cambalhotas sem se machucar. O partido figurino determina a coreografia pela impossibilidade que ele te permite, ou pelas possibilidades que ele te permite, você vai trabalhar a música, né? Vai trabalhar a dramaturgia. Então ele é um elemento muito forte, né? Um elemento assim que não dá para pensar sem ele. Você vai olhar pro fundo da câmera e falar, eu sou rei. Eu sou rei. Não, tá faltando verdade. Precisa de impulso. Vamos ajeitar ele. Rapidinho, rapidinho. Ai, que pedir de dentrão, assim. De dentro, estímulo externo. Estímulo externo. Isso. Aí, agora canta com verdade. Vai lá. Eu sou rei. Vai dar um estímulo externo. Vamos lá. Eu sou a rainha. Eu sou o rei. Se considerarmos um desfile de escola de samba como uma espécie de ópera, teremos um bom exemplo de figurino que cumpre o papel de cenário. De certa forma, um desfile de moda também é um espetáculo teatral. Um teatro em que o figurino é o personagem principal. E, em alguns casos, o figurino de um desfile é assumidamente teatral. Certas roupas são impossíveis de se usar na vida real. São roupas de passarela, são figurinos de teatro. Oficinas. Expulsa para dentro deste mundo coisinha de nada, nesta hora não miserar o quê? Este é um trecho da peça Eu Não, de Samuel Beckett. A personagem principal é uma boca, sem rosto, sem corpo, sem figurino e sem cenário. Não, pois ela podia ainda ouvir o zumbido, algo como um zumbido nos ouvidos, e um raio de luz não vai, vem indo e vindo, algo como um clarão de lua. Maquiagem ajuda a eu enxergar um outro personagem que não sou eu. Porque você tem uma cara, né? Mas por baixo da sua cara tem outras caras.
E é com a maquiagem que essa cara aparece. A maquiagem mostra um outro lado, de um outro mundo, que o nosso mundo não tem contato, assim. Vem coisas que você não sabe, que você não viu. A maquiagem, pra mim, é tudo que eu gostaria de ser na vida real. A maquiagem, na verdade, não é uma coisa de encobrir, é uma coisa de descobrir. O que ele tava passando? O que você sentiu? Meio chateado, desanimado, preocupado. Pra nós ele demonstra felicidade, né? A palavra máscara tem muitos significados, né? A máscara como de teatro, a máscara do palhaço e a máscara de uma pessoa mascarada. Primeiro passo a fazer é botar no papel o que você vai pendurar. Visualizar isso no papel para agilizar o processo. E que a gente tenha a totalidade da luz pendurada, ou seja, o que a gente tem em vara, o que a gente tem colocado no piso, em torres laterais e os mais diversos tipos de refletores. Então, no final desse processo, você tem todas as informações necessárias para poder ir para a mesa de comando. A gente está com a Cris lá no palco. Bom, em cima disso a gente pode ter uma luz mais fechada nela, meio corpo. Você pode ir trabalhando o dimmer disso, vai fazendo essa figura saltar ou sumir. Aqui a gente partiu para uma coisa mais lateral, uma luz mais fechada nela. Você pode silhuetar mais essa figura. Fora isso, a gente tem ambiência cenográfica aí. O princípio de luz até hoje vem do teatro grego, que era uma tocha e um espelho refletor. Você tem hoje uma lâmpada e um espelho refletor. O problema da luz ficou mais intenso quando os espetáculos deixaram de acontecer ao ar livre. Seguindo o exemplo da iluminação das igrejas, os espetáculos em lugares fechados aconteciam à luz de velas. E a cada 20 minutos, os atiçadores de velas entravam em cena para reavivar as chamas dos pavios, sem se importar com a representação dos atores. A iluminação teatral melhorou muito em 1750, com a invenção do candeeiro, uma espécie de lâmpada a óleo que produzia uma luz mais forte e melhor distribuída. O invento repercutiu até na maquiagem dos atores, que não precisava mais ser exagerada como antes. A grande mudança só viria mais tarde, com a iluminação a gás. A Ópera de Paris foi o primeiro teatro a utilizar esse tipo de luz em 1822. Curiosamente, num espetáculo chamado A Lâmpada de Aladim. Mas a partir do momento que a luz elétrica entrou em cena, a iluminação teatral ganhou um significado novo no contexto do espetáculo. O verbo iluminar, aliás, não significa apenas derramar luz sobre alguma coisa. No sentido figurado, iluminar é sinônimo de esclarecer. Hoje em dia é possível você pensar fazer um espetáculo sem cenografia, cenografar via luz. Tem um exemplo mais simplificado para isso, que é show normalmente não tem cenografia. Outro pensamento. Não, depois repete uma luz. É verdade, uma grandolice, mas o quê? O zumbido? Sim, o tempo todo aquele zumbido, algum zumbido nos ouvidos, zumbido, algum... Chega de zum zum! Chega de zum zum! Agora, ó, palma da mão, 2 dedos, bate cada um no seu dedo. Aê! Agora tá bonito, tá rápido. Nossa, que chuva!
sou ator e eu faço música desde os 3 anos de idade. A única coisa que eu sei fazer direito na minha vida é música. E faço há muitos anos trilha sonora. Então, desde pequenininho eu acompanho teatro, cinema, essas coisas. E eu comecei a me interessar com a música dos filmes, do teatro e tal. E estou me especializando nisso também. Existem muitos jeitos de você compor, né? Então, perguntaram para o Mozart uma vez como é que ele compunha, né? E ele falou assim, eu componho, né? É uma resposta muito difícil. Eu fiz faculdade de composição e regência. Regência, você até aprende a reger, né? Mas composição, você pode aprender as técnicas de composição e tal, mas você é como jogador de futebol. O cara pode treinar muito, mas se ele não tiver o talento para ser jogador de futebol, ele não vai ser um jogador bom, ou, né, ele vai ser um jogador mediano. Então, eu acredito no dom, mas eu acredito na técnica também. Então, qual foi a pergunta? Desculpa. Com o advento do computador, eu comecei a fazer tudo MIDI. O que é MIDI? MIDI é sons sintetizados, né? Mas eu nunca gostei muito de som que não fosse verdadeiro, né? Não que o som sintetizado não seja verdadeiro, ele mas um violino de verdade não é igual a um violino de mentira, um violino de teclado, né? A gente procura usar muito a música como um fio condutor do espetáculo, né? Uma coisa que dá ritmo, dá dinâmica. Então, cada gesto é potencializado com o som que é associado a ele. Esse é o tema básico, né? Da cena. Aí o acompanhamento aqui que dá já um espaço. Aí, nas pausas do tema, ele já coloca glissandos. Esses glissandos são aproveitados pelo ator para fazer o gesto. Por exemplo, essa virada de cabeça. Repara como ele vai já usando o ritmo da música para a movimentação, para a cena. Né? É que na verdade tem um texto teatral rolando na verdade. Só que a postura de coreografia é de interagir com a música de forma coreográfica. De uma forma ou de outra, as novas tecnologias são sempre aproveitadas pelo teatro. A tecnologia pode tornar mais verdadeira a ilusão de realidade, ou criar efeitos especiais que fazem do teatro um espaço mágico, um lugar onde tudo pode acontecer. Eu sinto que o teatro vai caminhando por novos caminhos. Nunca vai deixar de ter contato com essa coisa mais orgânica do ator. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser em função da dramaturgia, em função da ideia do que você quer passar. Porque se você faz um teatro de grande tecnologia, vai ser uma coisa muito chata, somente pela tecnologia. As portas da tecnologia se abriram para a gente. Você com 3, 4 refletores desses, você substitui 50, 60 refletores. Coração, amor e técnica, evidentemente. Você não pode fazer nada sem técnica. Mas se você não tem uma empatia profunda com o que você está fazendo, se você não se reconhece no que está fazendo, se você não faz com que o que você está fazendo se reconheça em você, então não adianta. Você é um profissional de boa capacidade, eventualmente, mas a tua obra vai ser sempre ou fria ou comercial, entende? Eu acho que o espetáculo é a somatória de todos esses elementos. Então, se o cenário é bonito ou é feio,
o público provavelmente vai reagir, vai dizer que cenário péssimo. Eu não consigo separar essas coisas. Eu acho que tudo faz parte de uma coisa maior chamada espetáculo. Quando o espectador está falando que espetáculo lindo, cumprimos todos a tarefa. Mas quando pensamos que a palavra teatro, na sua origem, significa o lugar de onde se vê, fica claro que o teatro não precisa de um prédio para acontecer. E não adianta ter os recursos tecnológicos mais avançados. O importante é saber usar esses recursos como instrumento da linguagem teatral, como forma de expressão artística. E o profissional de teatro que melhor entende deste assunto é o diretor. Esse profissional é o tema do nosso próximo programa.